Agora sim, apareceu sua imagem. Agora foi, né? Isso, Agora show de foi. bola. E também tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, muito bem agora. Graças a Deus. Então, Maravilha, Railan. Maravilha. maravilha, né? Glória a Deus. Eu até pensei em desistir. Será que não vai dar certo? Mas deu certo. Então vamos lá, né, Kleber? Peço que você se apresente e conte um pouco da sua história, né? Você foi um católico de BGE e a partir daí tem muito a nos contar. Pode ficar à vontade, se apresentar e iniciar esse nosso bate-papo. Beleza, meu nome é Kleber Zanella, sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade fica a noroeste do estado, a mais ou menos 450 quilômetros de Porto Alegre, nossa capital. Eu Certo. sou católico de berço, né? Filho de pais católicos, família toda católica, mas é, fazia parte daquele glorioso número de católicos de IBGE, né? Um número assuntuoso. Então, muitas Sim. vezes a gente ouve falar que a Igreja Católica está perdendo seus fiéis para as igrejas protestantes. Na verdade, isso não está acontecendo, Não. porque os católicos de verdade não deixam de ser católicos. Os católicos que se tornam protestantes muitas vezes é porque são infiéis, desconhecedores, né? Eu fazia parte desse número. Sempre fui de ir à missa, Entendo. acompanhei meus pais, fiquei adolescente, fui morar, depois jovem adulto, fui morar em São Paulo, continuei indo à missa. Conheci minha esposa, a gente morou durante 6 anos juntos antes do casamento, íamos à missa todo final de Sim. semana, mas eu não sabia nada de doutrina, sabia muito pouco sobre o que era de fato a Eucaristia, muito pouco sobre os sacramentos, muito pouco. Eu lembro de uma missa em que era Pentecostes e eu vi os 7 dons ali, e eu pensei, nossa, se alguém me perguntar, eu não sei o que quer dizer. Sabia Interessante. muito pouco sobre Nossa Senhora. E há uns 4 anos eu comecei me bateu assim uma vontade muito grande de conhecer. O verdadeiro gatilho dessa minha vontade, necessidade de conhecer, foi um convite que eu recebi para Sim. participar de uma pastoral matrimonial aqui na minha cidade, para falar no dia do encontro em preparação ao casamento para jovens que queriam se casar, eu dar uma palestra sobre a Eucaristia. E eu não sabia muito sobre o assunto. Aham. Eu não sabia explicar. Então decidi estudar, abri a internet, fui a fundo, achei muitos documentos, achei muitos vídeos. Eu não tinha nenhum livro que falasse sobre isso a respeito naquela época, mas comecei a estudar bastante e percebi que muito do que estava ali era novidade e que eu fazia errado, né? Descobrindo sobre a Eucaristia, eu percebi que eu fazia tudo errado, né? Que eu não tinha verdadeira devoção pela Eucaristia, eu não chegava verdadeiramente preparado para a Eucaristia, eu não sabia que Cristo estava ali realmente presente, nunca tinha parado para pensar nisso, eu não me lembro de ter aprendido isso na catequese, não me lembro de ter visto algum padre falando disso na missa, né? Porque muitas vezes os padres deixam a desejar na hora que eles têm Exatamente. a atenção da população para falar. E ali começou esse clamor, esse fervor. Hoje participo de vários pastorais, participo de vários grupos católicos. Eu e a minha esposa somos abertos à vida, né? Nós temos 3 filhos, agora ela está grávida de mais um pequeno. É um pequeno, não que tá, é pequeno mesmo, né? 12 semanas, bem pequeno. E Sim. a gente está esperando mais essa criança e quem sabe muitos outros mais que Deus nos mande. Né? E estamos Aham. aí para participar agora dessa live e dar a nossa contribuição com esse testemunho. Certo, eu quero fazer algumas perguntas e você vai me respondendo conforme você desejar. Então, algo me chamou a atenção. Você falou que vem de uma família católica, né, desde a infância, porém não entendia o que realmente era a fé católica. É isso? E eu lhe pergunto, os seus pais, eles não tiveram aquele empenho em lhe educar, ensinar o que é a fé católica, os sacramentos? Eles não fizeram isso? Eles fizeram. A gente rezava o terço, né, em família desde a infância, mas de fato faltou uma certa pedagogia, né, Sim, de prevenirmos-nos
nos prevenir desse mundo, dessa revolução cultural que estava acontecendo. Porque meu pai e minha mãe foram educados no interior do interior, onde praticamente não existia, na época deles, não existia sequer energia elétrica, né? Sim. Cidades bem pequenininhas. Eles são filhos de agricultores e foram agricultores toda a vida. E quando a gente ali estava no meio da nossa infância, surgiu a televisão. Eu tinha uns 8 anos quando meu pai comprou a primeira televisão. Uhum. E a gente, do nada, passou a assistir novela. A gente passou a assistir o Domingão do Faustão, que tinha aquelas mulheres seminuas lá dançando. Muita programação sugestiva para as intenções do demônio, né? Ia pro SBT, que eram os canais que pegava na época, lá na televisãozinha Caixa de Abelha. Tinha a banheira do Gugu, né? Aquela praticamente uma pornografia no horário nobre para a família brasileira, né? E principalmente essa influência muito forte da novela. Aí a gente já tinha acesso a alguma revistinha pornográfica através de um amigo ou outro. Sim. Meus pais, eles não souberam, eles não estavam preparados, e isso não é culpa deles. A maior parte dos pais, da geração dos meus pais, não estava preparado para preparar os filhos para essa revolução sexual, cultural, né? E que começou lá atrás, anos 60, 50, pensada por gente que queria justamente esse resultado. Então a gente foi ficando jovenzinho, adolescente, jovenzinho, né, com esse olhar para fora. Aqui dentro a gente reza o terço, mas aí também não tinha fomento para explicar desse sacramento, explicar o verdadeiro sentido da missa, a abertura aos filhos. Olha, vocês vão procurar uma esposa, procurem uma esposa que seja também católica, que também queira viver uma vida e educar os filhos na fé católica. Eles não tinham essa preparação, né? Como nenhum pai daquela época tinha, porque eles aprenderam com o exemplo dos pais deles. E o exemplo que eles nos deram não foi suficiente, porque existia toda uma revolução cultural acontecendo lá fora e através da televisão, né? E da qual a gente foi engolido. Então, eu nunca perdi o hábito de ir à missa, que eu ganhei do exemplo. Sim. Mas, por outro lado, a gente não sabia, porque não tinha uma catequese e também não tinha interesse, né? O interesse estava nas coisas do mundo, emprego, namorar, ficar, ir em balada, né? Coisas que nos afastam de Deus, na verdade. Certo. Eu compreendi muito bem essa parte. Então, deu a entender que essa revolução que houve, né, de modo geral na sociedade, ela impactou negativamente aquilo que você recebeu de educação dos seus pais, porque não foi o suficiente para não ser influenciado por tudo isso que aconteceu na sociedade. Você nasceu no interior, do interior não tinha nem energia elétrica, assim como eu. Eu lhe digo porque eu passei por todo esse processo também. A minha família se dizia católica, porém, menos praticante que a sua. Porque, no caso, a minha família, eles não tinham aquele costume nem de rezar o terço, apenas se nomeavam católicos. O tal católico de IBGE. Então, mais de IBGE ainda, né? Mais de IBGE do que eu. Ainda. Então, aí eu lhe pergunto, no caso você tinha aquele catolicismo, aquelas práticas, porém você não sabia a razão das práticas. Exatamente. Eu sabia que eu precisava ir à igreja, mas era mais um hábito, né? Lembro que quando eu fui morar em São Paulo, eu fui muito assediado por colegas, conhecidos, protestantes, gente que convivia comigo e trabalhava comigo, para participar das igrejas protestantes. Mas eu nunca sequer sondei isso. Se me perguntasse o porquê, eu não saberia defender a fé. Mas eu fui criado católico e assim eu queria ser. É a mesma coisa, vou dizer assim, um sentimento parecido como aqui no Sul a gente tem o Grêmio e o Inter, né? Eu sou gremista e não vou ser nunca colorado, nunca vou ser torcedor do Inter. Então era mais uma questão de tradição, a minha família é assim, de apego simbólico, externo, mas não era algo que estava dentro do coração, não era algo que a gente aprendeu pelo fato de conhecer mesmo, né? Então eu não saberia fazer essa defesa da fé.
eu saberia apenas, eu soube apenas me manter católico. E eu acho que toda uma geração passou por isso, né? Esse afastamento, porque a televisão muito pregou aquela coisa careta. A gente assistia filmes e novelas onde sempre que aparecia um padre católico, sim, ele era mesquinho, ele era avarento, ele era meio que assim um tutor das beatas. Aí tinha as beatas que viviam atrás do padre, como se fossem um bando de puxa-saco, né? Várias novelas assim, eu lembro de Tieta, eu lembro de outras, né, que assistia na infância, aquelas mulheres que iam na missa e saíam apontando o dedo para todo mundo, aquele tá errado, aquele tá errado, aquele tá errado, e depois na intimidade elas apareciam fazendo coisa bem pior. Então foi criando na mentalidade do povo essa ideia de que aquelas senhorinhas que vão na missa são tudo fofoqueiras, são tudo puxa-saco do padre, que elas não têm o que fazer, elas vão na missa e depois saem falando de todo mundo, fazem fofoca da vida dos outros, né? Ficam tentando aplicar moral na vida dos filhos, já os filhos são mais abertos, têm outra cabeça, são mais modernos, namoram, casam, descasam, namoram com outro, casam de novo, né? Exato. Sempre passando essa ideia de que isso sim era legal, de que isso sim era bom, que era moderno, que era ser aberto, né? Um mundo novo, mais amor, mais paz, porque aquela coisa de catolicismo era fechado, né? Era retrógrado, era do século passado, aquilo acabou, aquilo é... Então, os meios de comunicação foram passando essa mentalidade de que o legal mesmo era se afastar. Mas eu me lembro muito bem, quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, que o meu pai falou para mim e para meu irmão que nós estávamos já interessados em meninas daqui, meninas dali, que sexo fora do casamento era pecado. E que não podia ir comungar, receber a Santíssima Eucaristia em pecado mortal. Então eu desenvolvi essa noção, esse conhecimento a partir disso que ele disse. Ele disse de forma que ele percebeu que precisava falar e falou. E aquilo ali me ajudou pelo menos numa coisa, porque eu tive uma vida desregrada antes de conhecer minha esposa. Eu tive muitas namoradas e tal, ia na balada para ficar e saía, enfim, fazia coisa errada mesmo. Não vou negar isso. Agora, pelo menos, eu comparecia à missa e me abstinha da Santíssima Eucaristia porque eu sabia que não era digno. Uhum. Isso é interessante. E pelo menos isso, entendeu? Então, para você ver o peso que tem um ensinamento do pai, ele teve essa sorte de falar isso, sabe? Eu não sei se ele... O quanto de conhecimento meu pai tinha na época. Depois ele se tornou ministro de Eucaristia, ele fez cursos, ele participou de movimentos também e se preparou melhor. Mas lá na minha adolescência, ele não tinha isso para passar. Agora eu queria saber, e com relação a você, não aprendeu nada com pai e mãe em casa? Ou... Não, apenas eles se declaravam católicos, porém não rezavam nem antes de dormir e nem me ensinaram a rezar. O que aconteceu no futuro, eu ouvi falar de Deus, simplesmente ouvi falar de Deus normalmente, não fui uma pessoa evangelizando. Eu não tinha nessa noção de Deus, para você ter uma ideia, né? Completamente pagão. Pagão. E acabei, depois que eu ouvi falar de Deus, interessante, quando nós temos a alma sensível, eu fiquei interessado em saber sobre Deus. Aí o que acontece? Aos 11 anos de idade, surgiu uma oportunidade de eu ir para uma brincadeira lá, organizada por uma igreja protestante. A partir daí me envolvi com o protestantismo, passei muitos anos no protestantismo, e daí por diante eu fui me aprofundando na leitura bíblica, sempre gostei de ler a Bíblia, desde a adolescência até hoje, todos os dias eu me esforço para fazer, no mínimo, uma pequena leitura, um versículo ou dois da Bíblia. Diário. Por mais que seja corrida aquele dia, né? E o que acontece? Fui estudar, me aprofundar na teologia, de forma bem resumida. Discordei do protestantismo, quando eu fui fazer um curso teológico, porque eu queria ser pastor. E quando se é honesto intelectualmente, você não consegue ser protestante, que você vai comparar as coisas sem preconceito, você vai comparar a história da igreja católica, da igreja protestante, a teologia da igreja católica, teologia protestante, não tem como você continuar no protestantismo. Resumo da ópera, há mais de 2 anos, eu abracei mesmo a fé católica, depois de ter estudado dedicadamente
a fé católica, uns 3 anos para me tomar a decisão. Aí eu não resisti e hoje eu sou católico. Que maravilha, que belo testemunho, né? Mas e que idade você tinha quando sentiu esse chamado de Deus que você resolveu procurar? Olha, foi bem antes de ter um encontro com a igreja protestante. Quando eu ouvi falar de Deus, talvez eu tivesse uns 6 anos de idade. Um menino muito danado, como se diz aqui. Aí uma pessoa foi e falou, olha, criança danada, se morrer assim, até para assustar, vai para o inferno. E o inferno? Deus condena, manda para o inferno, se não se comportar. Agora, se comportar, vai para o céu. A primeira vez que eu tenho lembrança que eu ouvi falar de Deus, a lembrança mais antiga que eu tenho. Então, o que acontece? Eu fiquei curioso a partir dali. Aos 9 anos de idade, eu lembro, aos 9 anos de idade, eu encontrei uma pequena Bíblia que era de um tio meu, que antes tinha feito parte, né, era membro de uma igreja batista, e ele tinha se desviado, como se fala. Mas a Bíblia estava lá, um pouco acabada, e eu estava já aprendendo a ler. E eu pegava aquela Bíblia e eu lia ela um pouco que eu sabia, muito pouco, não sabia ler muito, mas eu tinha prazer em ler, isso que é interessante. Eu tinha prazer, eu não sabia o porquê, mas eu gostava. E aos 11 anos de idade, como eu falei, foi que eu tive aquele contato direto com a igreja protestante. Sem ter contato com a igreja católica, mesmo a minha família sendo católica, entre aspas, nem sequer me batizaram. Eu não fui batizado na igreja Você não católica. era nem batizado? Nem batizado. Nossa! Triste, né? E qual que era a denominação? Batista. Era uma igreja batista. Batista. Isso. É mais tradicional, né? Mais tradicional, me ajudou bastante. As pessoas me acolheram muito bem, né? Mas o que acontece? No decorrer do tempo, muito esperto, eu não tinha contato com outras denominações. Mas assim, eu gostava de estudar muito mesmo a Bíblia. Eu discordei do pastor com relação aos dons espirituais. Porque essa igreja batista, bem tradicional, ela é cessacionista. E não acreditava na continuidade dos dons espirituais, os carismas, né? E o que acontece? Eu discordei desse pastor e a partir daí eu tive contato com a Assembleia de Deus. Por questões doutrinárias, eu fui fazer parte da Assembleia de Deus. Você saiu de uma e foi para outra. Fui para outra. Na Assembleia de Deus, eu me destaquei, eu fui auxiliar, quis ser pastor. Aí fui estudar teologia pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Quando eu vou estudar teologia, ouço falar sobre os pais da igreja. Faz parte lá da bibliologia, a matéria, né? Sobre a Bíblia. Eles usam muito os pais da igreja para afirmar a canonicidade dos livros da Bíblia. Por exemplo, Clemente de Roma citou tal livro na sua obra, Eusébio de Cesareia citou, tal pai da igreja citou esse livro, como uma forma de provar que aquele livro é canônico. Só que eu, muito curioso, eu não fico satisfeito somente com aquilo que me passa, eu vou mais fundo. Eles nunca falavam quem era Eusébio de Cesareia, quem era Clemente, quem eram esses pais da igreja. Um autor qualquer. Um autor qualquer. Então, eu já vi aqui a desonestidade protestante. Porque eles não falam, eles não aprofundam nessa parte. Porque a ideia do protestante é a seguinte: Cristo fundou uma igreja, não se sabe o que aconteceu ali depois da morte dos apóstolos, surge Lutero no século XVI e reforma a igreja católica. A ideia é essa. É como se a história fosse apagada. Tem Constantino lá no século IV que cria a igreja, né? Calma. Essa aí é do protestante inteligente. O protestante mais ignorante como eu não sabe essa parte de Constantino. Não sabia? Não sabia da parte do Constantino. Então, assim, o protestante, o que se considera intelectual, que tem respostas para essas questões teológicas, ele vai usar esse argumento fraco de Constantino, dizer que Constantino fundou a Igreja Católica. Tanto é que quando eu fui questionar, eu fui me aprofundando mais, e aí eu falei, a Igreja Católica foi a primeira que existiu. Aí vieram com essa explicação, não, é assim,
havia a igreja ali pura, ela era a igreja genuína, verdadeira, até o momento da história que surgiu o imperador Constantino. Depois ele assumiu o controle da igreja e acabou com tudo. Trouxe o paganismo, adoração aos santos, imagens, purgatório, um monte de coisa. Constantino fez e acabou com a igreja. Aí precisou de Lutero no século XVI. Quando me deram essa explicação a respeito de Constantino, eu desconfiei, eu sou muito desconfiado. Espera aí, como que a igreja se corrompe na época de Constantino? Deus esquece esse povo tanto tempo, só no século XVI vem Lutero para resolver a situação. Entendeu? Você já está um nível acima da protestantaiada. Aí eu questionei algo. Eu questionei uma vez um rapaz aqui, ele é obreiro aqui da Assembleia de Deus, eu questionei da seguinte forma: peraí, se a Igreja Católica se corrompeu, quem estava com a verdade nessa época? Porque deveria ter alguém pregando o Evangelho. Será se todo mundo se corrompeu? Ele não soube me mostrar historicamente um grupo cristão que permaneceu de forma ininterrupta na história, ao lado ali da Igreja Católica. Porque era uma exigência da minha razão isso. Tinha que ter um grupo. Lógico. Com a verdade. Lógico, isso é muito lógico. Muito bom raciocínio. Entendeu? Isso foi uma coisa de mim mesmo. A minha razão exigiu. Tem que ter pelo menos um grupo. Aí eu fui pesquisar para ver se eu achava um grupo. Eu fui pesquisar. Aí eu achei as igrejas ortodoxas. Mas tudo que eu pesquisava me levava à Igreja Católica. Porque os ortodoxos, houve um cisma entre eles e a Igreja Católica. Então, 1050. Isso foi só em 1050. Isso, e teve cismas anteriores, menores, né, na história da Igreja, mas assim, cismaram da Igreja Romana. Ou seja, ela sempre estava lá. Ela sempre estava lá. Então eu digo como aquele livro do Scott Hahn: todos os caminhos levam a Roma. Se eu vou estudar história, me leva a Roma. Se eu vou estudar outras vertentes do cristianismo, me leva a Roma. Se eu for regredindo na história. Se eu vou para a teologia católica é brilhante. Então, não tinha para onde correr. Eu gostava muito da minha denominação. Eu parei de estudar, eu até falo no meu testemunho isso. Teve um momento que eu estudei e eu pensei, eu vou ter que parar de estudar, porque senão eu vou me tornar católico. Aí eu pensei, isso não... E eu parei aproximadamente um mês, que eu estudava todo dia, todos os dias. E o que aconteceu é que eu parei de estudar aproximadamente um mês, e a minha própria razão, a consciência, me questionou: você quer a verdade, sim ou não? Eu me questionei comigo mesmo. Eu pensei, realmente o que importa é a verdade. O máximo que pode acontecer, eu descobri a verdade se eu continuar estudando. E foi o que aconteceu, de forma bem resumida, né? Agora sim, eu vou fazer uma pergunta sobre você, que eu fiquei curioso, né? Você falou aproximadamente uns 4 anos atrás que você foi realmente estudar o catolicismo, certo? Mas assim, como foi essa experiência? Você estava lá tranquilo em casa e de repente veio aquela vontade, aquele desejo? O que foi? Assim, porque eu acredito que foi um mover da providência divina, espiritual, um chamado à conversão mesmo. Você falou antes em espírito sensível, né? Isso. De fato, acho que também aconteceu comigo, porque eu sempre tive vontade de influenciar as pessoas, sabe? Sempre tive vontade de ajudar as pessoas, influenciar as pessoas para o bem, né? Mas antes de conhecer a verdade, a verdade é aquilo que Deus revelou, não tem outra verdade, né? Então eu busquei de várias formas, né? Eu cheguei até uma época lá, eu conheci marketing de rede, marketing multinível, e eu vi que aquilo, as pessoas ficavam muito motivadas. Nossa, eu aderi porque eu via naquilo lá uma transformação. Não era pelo dinheiro, no final das contas. Eu via naquilo lá uma transformação. Depois, eu conheci o marketing esse dos infoprodutos, que hoje a internet está cheia. Pessoas que vendem
conhecimento através de masterclass, através de books, através de livros, através de cursos, através de sei lá, workshops, né? E eu me apaixonei, disse, nossa, que legal. Só que você precisa ser especialista em algo para ajudar as pessoas a mudar. Vamos pegar o professor Ítalo Marcilli, o doutor Ítalo Marcilli, conhece, né? Já ouvi falar. Doutor Ítalo Marcilli é um médico psiquiatra do Rio de Janeiro que tem um monte de infoprodutos, muitos seguidores, né? Ele tem uma ação muito forte nas redes sociais. E ele ganhou muito dinheiro com isso, né? Mas verdadeiramente transformando. Então ele é um médico psiquiatra, atendeu durante muitos anos na favela de graça e tal, ajudava as pessoas até que chegou um dia que ele entrou para o marketing digital e começou a vender o conhecimento dele através de cursos e infoprodutos e tal. Ele ganhou muita grana. Sim. Ajudando as pessoas de fato. Né? Não pela grana, mas ajudava as pessoas de fato. Eu pensei, eu não sei nada. Né? Então, como é que eu vou fazer? Fiz alguns cursos, tentei ajudar algumas pessoas que tinham conhecimento, né? Trabalhei com uma professora, uma doutora em psicopedagogia, né? Ajudei ela a crescer, criar autoridade nas redes sociais e tal. Mas parecia que aquilo aí não completava, sabe? E logo em seguida eu me mudei. Eu morava nessa época em Pelotas, que é a cidade da minha esposa, né? A gente se conheceu trabalhando a bordo de um navio de cruzeiros. Eu trabalhava, ela trabalhava. A gente saiu, terminou a temporada no navio, fomos morar. Ela voltou para casa e fui morar na cidade dela. Ficamos lá 8 anos e depois de 8 anos a gente fez, já casado, já com uma filha pequena, a gente veio para Rodeio Bonito, aqui para minha cidade, fomos morar onde a gente está até hoje. E aqui é que aconteceu o convite para a pastoral do matrimônio. Aquele convite onde eu tinha que fazer uma palestra sobre a Eucaristia. E aí que eu gosto de estudar, fiquei obstinado por fazer, mas tinha que aprender. E em pouco tempo fui lá, devorei o material, fiz a palestra, não tinha muita prática, não soube concatenar direito no dia daquela palestra as ideias, mas passei um pouquinho a mensagem e saí daquela palestra com uma ideia de que eu tinha um oceano para desvendar, um céu aberto para desvendar, né? E dali, através dessa busca, eu logo conheci o Padre Paulo Ricardo, você deve conhecer também. Muito. Né? Comecei a acompanhar ele, né? Ele tem aquela resposta católica. Nossa, tem o site. Meu Deus, eu comecei a acompanhar ele no Twitter, no Facebook, na época eu não usava Instagram. Logo comecei a acompanhar ele no WhatsApp também, que entrei num grupo dele lá, onde ele mandava todo dia matérias, formação, vídeos, artigos. E aí, quase tudo aquilo que eu imaginava poder ter dúvida, eu conseguia tirar essa dúvida lá no site dele, ou em algum vídeo dele. Em seguida, conheci o Centro Dom Bosco, do Rio de Janeiro, não sei se você conhece. Conheço. O Centro Dom Bosco é um centro cultural católico também, muito bom. De leigos. Através deles, eu comprei uma série de livros. Os primeiros foram esses aqui, ó. A biografia de Santo Inácio de Loyola e a biografia de São Francisco Xavier, e junto vinha 2 livros sobre a história da Companhia de Jesus, cujo fundador é Santo Inácio de Loyola. Sim. E aí eu li esse primeiro livro, né? O primeiro livro deles foi A História da Companhia de Jesus, volume 1. Depois eu li a biografia de Santo Inácio. E ali eu fiquei apavorado, abismado com a relação que Santo Inácio tinha com Deus. O que é um santo? O que é a vida de um santo? A maneira como eles pensam, a maneira como eles agem, a maneira como eles veem o passado, o presente e o futuro. A maneira como eles se relacionam com os sacramentos, a maneira como eles buscam a santidade. E eu disse, nossa, eu quero isso para mim. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um nada. Eu tinha na época 35 anos, 36. 36 anos vividos e eu não sabia de tudo isso. Então eu já tinha criado assim uma expectativa muito grande ao conhecer um sacramento de perto, a Eucaristia. A grandiosidade daquilo, né? A profundidade daquilo, a verdade que cerca aquilo. E de repente eu conheço uma vida baseada nisso, a vida de um santo. Nossa, eu
transformei completamente a minha vida, mas eu fui percebendo que eu precisava comer pelas beiradas. Eu não conseguia mais me sentir digno de ir ao sacramento da Eucaristia e tomá-lo na mão. Eu não me sentia digno, minha mão é impura, a gente toca em tanta coisa, e ali é o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Toda honra e toda glória, diante dele todo joelho se dobrará. Eu pensei, eu preciso receber essa Eucaristia da maneira mais digna possível, porque ele merece, ele é meu Criador, é meu Pai. Muito bonito. E aí eu passei por um processo muito chato, assim, porque eu tinha muita vergonha de fazer aquilo. Ninguém... tinha aqui na minha comunidade uma senhora que desde a infância, uma senhora bem mais velha, desde a infância, ela recebe a Eucaristia, ela teve a primeira comunhão antes do Concílio Vaticano II, antes dessa história da Eucaristia na mão, e ela conservou isso e o véu. Só que ela é vista como um espantalho quase aqui, pobrezinha. Olha só, eu mesmo tinha preconceito com aquela pobre senhora. E nesse momento eu estava me sentindo desejoso de fazer o mesmo, de me ajoelhar diante de Nosso Senhor e receber na boca, direto da mão do sacerdote. Sim. Ou do ministro. E demorou assim, alguns meses, assim, eu ia na missa no final de semana, eu ia na missa no final de semana, eu ia na missa no final de semana, e eu chegava lá e não conseguia. Com o tempo eu comecei a receber na boca. Aí eu chegava de pé, com os braços para trás, e o ministro era obrigado, às vezes ficava me olhando, cadê tua mão? Cadê tua mão? Aí eu, né? Ridículo, né? Querendo receber. Mas até que comecei a receber na língua. E, enfim, chegou o dia em que eu consegui me ajoelhar e eu tinha muita vergonha, porque parecia que toda a assembleia, a igreja ali ia parar para ver aquele super católico. Nossa, olha como ele é católico, olha, esse ajoelha, esse quer chamar atenção. Esse aí quer chamar atenção. Eu imaginava que as pessoas iam pensar isso, sabe? Sim. As pessoas iam parar tudo para olhar para aquele cara se ajoelhando. Mas esse cara é o quê? Especial? Ele é de outro planeta? Ele veio do passado? Eu tinha essa ideia de que na minha volta ia estar todo mundo me olhando, sabe? Eu pequeno lá, fazendo uma coisa de extraterrestre. Receber a Eucaristia, me ajoelhar para receber a Eucaristia. Mas eu pensei, se te envergonharás diante dos homens, eu me envergonharei diante de Deus por ti, Sim. né? Sim. É mais ou menos isso. E aí você passa por cima da vergonha e vai lá e recebe a Eucaristia, agrada a Deus e dane-se o que os outros pensam. E fiz. E voltei para o meu banco, me ajoelhei com aquela sensação de ser observado. De repente ninguém estava me olhando, eu não sei, mas eu estava com essa sensação. E enfim, que fiz uma vez, fiz outra vez, fiz outra, até que foi começando a ficar normal. E aos poucos eu fui comentando com as pessoas, e fui falando para as pessoas, e fui dando a entender. Com o tempo a minha esposa se sentiu imbuída do mesmo propósito, sabe? Eu fui catequizando ela aos poucos, Sim. sem que ela sem que ela fosse pressionada, fui catequizando, Exatamente. fui dando a ideia, fui mostrando aos pouquinhos, fui dando para ela assim personagens nas redes sociais que ela podia olhar, casais, a Deia e o Tiba, né? Aquele casal que eu te mandei eu te mandei uma mensagem agora há pouco. Foi, né? Uma postagem deles, que depois eles vão ter uma live sobre espaçamento dos filhos com o padre Lucas. Mandei para você aí, pra gente dar uma olhada lá. Eu vou olhar depois. Para quem quiser seguir no canal agora da Deia Camargo, ou então do padre Lucas Folego, vai ter daqui a pouco às 10 horas uma live sobre isso, sobre espaçamento familiar, né? Enfim, como espaçar os filhos numa relação Sim. matrimonial. Enfim, fui dando para ela esses fomentos a ponto de que ela também começou a gostar, e acabou de entrar aí, a dona Ariane Raimundo, e começou a gostar e começou a fazer como eu fazia, né? Receber a Eucaristia de joelho, né? Querer aprender mais, querer participar dos apostolados, querer influenciar as pessoas, porque quando você descobre a verdade e ela é tão bela, você quer que os outros também, planejamento familiar, isso mesmo, dona Maria, obrigado.
você quer que os outros também conheçam. Exatamente. Sabe? Então, foi assim, Raylan, que foi acontecendo, sabe? De um desejo de mudar a vida das pessoas através de uma mudança para melhor. Surgiram várias coisas até que eu conheci a verdade. No momento que eu tive o contato com a verdade do Evangelho, né? E não tem nenhuma teologia que abarque tão bem o Evangelho como a teologia católica, porque as pessoas encontram muito resultado na teologia presbiteriana, luterana, daqui e dali, mas nenhuma é completa, ela é tão perfeita como a teologia católica. Por quê? Porque é a tradição apostólica, porque é o magistério apostólico, aquilo que os apóstolos deixaram, que foi sendo passado por sucessão até os dias de hoje, né? E que só a Igreja Católica contém. Qualquer pessoa que se arrisque a ir para a história e para o passado, como você disse sobre o livro de Scott Hahn, todos os caminhos levam a Roma. Isso, só tem... se eu respondi bem sua pergunta. Muito bem. Então, a pessoa que se aprofundar na história e na teologia católica, ela só tem duas opções. Ou se tornar católico, ou viver o resto da vida acusado pela própria consciência. Acusado pela própria consciência. Com certeza. É verdade. E é bem isso. Eu não sei se você tem colóquios com protestantes. Eu tenho de vez em quando com amigos que são protestantes. Tenho muitos amigos protestantes. E normalmente quando a gente começa a discutir muito, eles vão atrás, vão estudar. Mas eles sempre vão atrás de conteúdo anticatólico. E daí eu digo para eles, mas você tem que ler também alguma coisa que um católico escreveu, um autor católico. Exatamente. Senão você nunca vai saber como é que é a igreja. Eu tenho Daí muitos têm a noção de que, não, mas se eu for ler um autor católico, é óbvio que ele vai defender a igreja, assim como os que são contra a igreja acusam a igreja. Eu digo, não, mas sim, mas aí você vai conhecer a outro lado. Exatamente. A outra versão. Quando você vai estudar com honestidade, como eu fiz, você vai se colocar neutro. E você vai ver os dois lados e comparar os argumentos, sem preconceito. Se você já vai estudar com preconceito, decidido da sua posição final, das suas conclusões, não faz sentido. Você tem que estudar neutro. Está aqui a teologia católica protestante. Vamos ver quem tem razão. Pronto, compara aqui. E, como eu já falei, a história confirma a Igreja Católica. Tudo confirma a Igreja Católica. Os santos, a patrística, tudo confirma. Não tem outra saída. Sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa acerca da tua experiência. O que foi mais difícil de você aceitar, conceber ou entender da doutrina católica quando você estava estudando, você tinha toda aquela mentalidade protestante e você começou a estudar sobre a Igreja Católica e começou a encontrar coisas que faziam sentido, mas o que mais demorou a fazer sentido na sua cabeça? As doutrinas marianas, especialmente a Imaculada Conceição. Foi a principal. Teve outra também que deu trabalho, que foi o Purgatório. Deu trabalho para mim entender. Por isso que você gosta de falar disso. E tem algo interessante sobre o Purgatório, porque é uma das doutrinas hoje que, claro, a gente concebe assim as doutrinas de forma diferente. Eu sou muito apegado com a doutrina do purgatório. É uma que eu não abro mão. Claro, não posso abrir mão de nenhuma. A igreja é um todo, a doutrina, a teologia é um todo. Mas assim, eu gosto muito da doutrina do purgatório e compreendo essa doutrina. Tipo assim, eu não consigo imaginar a visão cristã, né, o procedimento pós-morte da pessoa sem o purgatório. Porque é necessário. Até quando eu era protestante, eu ouvia muito assim, para você ver como é uma coisa rasa. Eles diziam assim, não existe pecadinho nem pecadão, mas é lógico que existe. Se existe grandes mandamentos, mandamentos menores na lei de Deus, é lógico que se você transgride o mandamento principal, seu pecado é maior. Se você transgride algo que não é tão grave, um pecado tão grave, ali você pecou de forma mais leve. Aqui é que está a razão do purgatório. Se você... vamos lá para uma escala de pecado. Vamos colocar em números para que possamos compreender. Um pecado número 10. Esse seria o mais grave, né? 10. Está lá. O 9.
pouquinho menos grave, 8, aí você vai voltando, né? Quando você estiver quase no zero lá, chegando quase no zero, aí eu pergunto, esse pecado é tão leve que quase não é pecado. É justo a pessoa sofrer eternamente por esse pecado? É justo a pessoa ser lançada no inferno porque fez uma coisa quase que inconsciente, com pouca consciência, sei lá. Então, assim, se a gente pegar a questão da gravidade e for retornando até o ponto que não é pecado, ao ponto zero, vamos colocar o zero aqui que é neutro, não é pecado. Aí a pessoa vai passar uma eternidade sofrendo por aquele pecado muito leve que ela praticou. Não é justo. Sim. Aonde fica a justiça de Deus? Então, o que fazer com esse pecado? Nós sabemos que no céu não entra nada impuro. Nada. Tem que ser perfeitamente santo. Mas aí a pessoa tem um pecado leve, muito leve, mas também não é digna do inferno. É um pecado venial. Essa pessoa tem que passar pelo processo do purgatório. Por essa purificação pós-morte. Sim. É necessário a exigência da razão. Entendeu? Então, por isso que eu não abro mão dessa doutrina. Pode falar. Não tem como, né? De fato. Mas eu queria entender, antes, quando você era protestante, como é que funcionava essa questão do pecado? Assim, como é que um protestante entende que ele vai para o céu ou vai para o inferno? É só se ele matar ou roubar? Qual que é o pecado que o pastor pode dizer assim, meus fiéis, não façam isso, aquele outro, que isso você vai para o inferno. Agora, se você fizer esse outro aqui, tranquilo, você vai para o céu. Como é que funciona essa parte? Porque não tem. Olha, né? O protestante... É uma doutrina solta no ar. É solto não, é muito solto. Posso dizer que a doutrina protestante não tem esses detalhes que a igreja, porque a igreja católica ela é muito perfeita, como você falou aí. É brilhante. Eu diria que a assistência do Espírito Santo que tem na Igreja Católica faz com que ela pense em tudo e de forma muito coerente. Eu diria que ela é um todo coerente. Então, no protestantismo, é muito contraditório. Veja só, eu já vi muitas pregações, os pastores falando, os pregadores falando que obras não salvam. Ao mesmo tempo, eles falam que se não fizer tal obra, o sujeito vai para o inferno. Veja só a contradição. Eu vejo muito. Se você adulterar, Sim. Se você fizer isso naquelas pregações, né? Você vai para o inferno, aquelas pregações fervorosas. Se você for um adúltero, um bêbado. E ao mesmo tempo pregam a justificação somente pela fé. Basta crer que já está justificado. Então isso. Aí é uma contradição muito grande. Entendeu? Obras não salvam, mas ao mesmo tempo, se você não tiver obras, você vai estar perdido. E assim, o protestantismo nós sabemos que tem doutrinas muito divergentes entre si. Eles divergem muito nessa questão da justificação pela fé, porque nós podemos ver o calvinismo, por exemplo. Eles acreditam que Deus dá a graça, Deus dá a fé e Deus predestina. O calvinismo é assim. O homem não tem direito, digamos assim, de escolher se será salvo ou não. Se ele nasceu predestinado ao inferno, não importa o que ele faz. Pois eu costumo dizer que esse Deus calvinista, nem é o nosso tema aqui, mas nós já estamos aqui, esse Deus calvinista, ele é pior que o demônio. Sabe por quê? Ele viu um bebezinho, né? Tá lá um bebezinho, 6 meses, mas ele já está decidido lançar aquele bebezinho no inferno eternamente. Que Deus é esse? Olha só. Que Deus é esse? Realmente é falta de um aprofundamento, porque o que faz com que muitas vezes um fiel protestante fique a vida toda sendo protestante é justamente a falta de interesse de conhecer o outro lado. Isso passa por uma mentalidade de que nós somos tão certos, que vocês fiquem tranquilos, não precisem ir lá descobrir o que tem do lado do muro. Ao contrário, cuidado, porque lá está a prostituta do Apocalipse, lá estão os idólatras. É necessário acusar a igreja de tudo o que há de pior para que o fiel protestante não queira sequer chegar perto. Exatamente. O simples contato com um católico de verdade pode los tirar do protestantismo, porque o exemplo, ele arrasta. Então, eles fazem isso dessa forma, né? Sim. Agora eu quero que você fale uma coisa interessante, se
se você estiver disposto a falar sobre isso, é a questão da abertura à vida, né, que vocês têm no casamento, você e sua esposa, porque é uma coisa que eu observo muito, os católicos hoje não são abertos à vida, né? Eles acham isso até um pouco antiquado para os dias atuais. Ah, a esposa tem que trabalhar. Eles não aceitam. Se a gente observar, muitos não aceitam. São poucos que têm essa abertura. E eu queria que você falasse. Parece que já é o quarto bebê que vem aí, né? Sim, eu e a minha esposa estamos aguardando o nosso quarto filho. Nós temos 6 anos de casados e 7 anos de casados, tá? Ariane, se eu estiver errado, me corrija, mas é 7. 2015, sim, 7. Já completo. E 4 filhos, né? Então a gente logo em seguida que casou, a gente já queria ter nossa primeira filha, mas ali a gente ainda não tinha ideia da história da abertura. Ela sempre tomou anticoncepcional, a gente viveu em estado de pecado toda nosso noivado, a gente ficou 6 anos juntos, morando juntos e não éramos casados. E nós não sabíamos que estávamos em estado de pecado. Tá? Ninguém nos alertou, e a gente também não teve assim... Não achou essa resposta, ela não veio, não sei. Ela chegou na hora que tinha que chegar, eu acho. Então, nós já éramos casados, a gente teve nossa primeira filha e a Ariane voltou a tomar anticoncepcional e ela parou ali no intervalo entre a primeira filha e o nosso segundo filho, tá? Que depois veio um menino. E aí foi nesse meio tempo que eu estava aprendendo sobre a igreja e tal. E eu sempre quis, assim, Nunca pensei, eu quero só 2 filhos. Eu achava sempre daquela história de 2 filhos pouco, né? Pelo menos 3, né? Eu sempre pensava assim, a minha esposa tinha a ideia de 2, mas ela aceitaria ter 3 antes, né? Mas com a história de conhecer e aprender, é aquele negócio. Depois que você vê algo, você não desvê mais. Sim. Você tem que lidar com a sua consciência. No momento em que você descobre que todo método contraceptivo é pecaminoso, é abortivo, ele interrompe a vontade de Deus, portanto você se coloca no lugar de Deus. Quando você tira a vontade de Deus da sua vida para colocar a sua, na verdade você está deixando o teocentrismo, né, a centralidade de Deus na sua vida, está colocando o seu egocentrismo, o seu homocentrismo, antropocentrismo, você no centro. Sim. Isso é o princípio do paganismo, né? O paganismo sempre buscou deuses à sua moda, né? Um Deus pelo qual eu presto sacrifício, mas ele me atende naquilo que eu bem quiser. Exatamente. E Deus, o nosso Deus verdadeiro, não é assim. Nós precisamos nos submeter a ele porque ele é perfeito e ele quer o nosso bem. Sim. Né? Então não é do nosso jeito, é do jeito dele. No momento em que nós conhecemos a doutrina católica acerca da abertura à vida, a gente se olhou e disse assim, é por aqui? Uhum. É por aqui? É por aqui. Então tá. Então estamos coerentes aqui e vamos por aqui. E a Ariane foi atrás de pesquisar os métodos naturais, né? E o método natural que é aprovado pela igreja, e mais conhecido, mais antigo, é o método Billings, em que a gente opta por um período de castidade entre uma menstruação e outra, naquele período que é o período de fecundidade. E aí, existem várias maneiras da mulher se conhecendo, saber quando ela está fértil. Observando, né, o próprio corpo. O corpo dela dá vários sinais. Isso aí era conhecido pelas nossas ancestrais, e não é nem tanto também, né? Porque tinham 11, 12 filhos, né? Mas era isso porque os casamentos começavam muito cedo. Então você casa lá uma menina com 16 anos, até ela fazer 40, pode se passar de 2 em 2 anos, né? Que é para isso que serve o método, para o espaçamento e não para não ter. Sim. E aí Deus vai agir na sua vida e vai mandar os filhos. E você vai aceitar, até porque quando a gente casa, a gente jura solenemente, diante do sacerdote, das testemunhas e de Deus, aceitar os filhos que Deus mandar. Sim. A gente jura isso. Então, todo católico, verdadeiro católico, e que sabe disso, é aberto à vida. O problema é que a maior parte das pessoas que frequentam a igreja não são verdadeiros católicos. Verdade. Estão se enganando. Estão na zona do vômito. Né? Como diz lá em Apocalipse.
né? Vós que sois mornos, eu vos vomitarei. Meu Deus, isso é tenebroso. Sim. E as pessoas passam a vida inteira ali no meio, sem querer conhecer melhor, sem buscar, sem se aprofundar, acham que sabem muito, acham que já estão certas. Eu não matei, não roubei, não estuprei, logo eu serei salvo. E estão cheias de pecados mortais. Não guardar o domingo ou o dia santo de guarda é pecado mortal. Então, se você não vai à missa ao final de semana, por vontade deliberada, não fui porque tá chovendo, tá frio, veio visita, sei lá o quê, não fui à missa. E não fui me confessar, nesse meio tempo, confessar, olha, cometi este pecado, faltei à missa, preceito, e volto à missa no outro final de semana e vou receber em pecado mortal a Eucaristia, eu, como diz São Paulo, como e bebo minha própria condenação. E nisso a gente tem uma falta muito grande de interesse do próprio católico e uma falta muito grande de muitos sacerdotes que vão para frente do altar fazer sociologia. Exatamente. E não teologia. Que não preparam seus catequistas para ensinarem o óbvio e o básico na catequese. Que não preparam as suas pastorais e os seus grupos de oração para terem formações. São pessoas que estão lá na cara do gol, só fazer o gol. Não tem ninguém preparado para falar o óbvio para essas pessoas. Exatamente, falta muito isso. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas são salvas pela ignorância. Também penso. Agora, eu fico pensando, o que é mais pecado? A pessoa ela não vai para o inferno porque ela não soube daquilo por causa de um fenômeno chamado ignorância, ou ela vai para o inferno porque ela, por ignorância, não quis. Então, até a ignorância tem um meio termo. Sim. Né? Se você nasce numa comunidade onde ninguém te deu, você não tem onde buscar, você, tipo a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu morrerei assim, Gabriela, né? Ou você está numa sociedade em que você tem os canais para conhecer e você não conhece por preguiça, porque não quer. Então, essa ignorância aí, ela é pecaminosa. Com certeza. Né? Mas muita gente, infelizmente, acaba passando pela vida e morrendo sem ter tido acesso, tendo pecados. Mas o pecado mortal, ele só é pecado mortal quando você sabe que está, quando ele é deliberado, quando há vontade de fazer. Eu sei que não ir à missa é pecado, eu não vou, não me arrependo, não me confesso, torno a ir à missa, recebo o Santíssimo. Então eu estou pedindo para ir para o inferno mesmo. Com certeza. Eu vos vomitarei, você será vomitado. Exatamente. Então a gente, só para completar aqui, pode completar, que eu falo muito. Eu falo muito, tá? Só para completar, a doutrina a minha esposa colocou aqui agora há pouco, deixa eu ver se eu acho. Do planejamento familiar, a questão do planejamento familiar, ela é algo que, no momento em que você descobre, faz parte do plano salvífico, plano de salvação. Não tem como você ignorar mais. Somos abertos à vida e nada nos tira desse projeto. Nem fome, nem frio, nem falta de dinheiro, nem falta de estrutura, nem que eu tenha que levar as crianças a pé na igreja, por não ter um carro, porque hoje em dia parece que é obrigatório ter as coisas. A nossa obrigação é nos salvar. Com certeza. E não ter as coisas. Só que é muito difícil para as pessoas do mundo de hoje, acostumadas ao mundo, né? A filáusia, né? Não sei se você sabe o que é isso, a filáusia é o apego às coisas do mundo. Né? É difícil para as pessoas conceberem. Então, requer um tempo de preparação, requer que alguém esteja dando exemplo, requer que a gente seja o evangelho que as pessoas vão ler, se elas não abrem a Bíblia. Entende, Raila? Entendo. Agora eu vou fazer aqui algumas considerações. Você falou muitas coisas interessantes. Eu vou iniciar aqui da última coisa que você falou. O apego aos bens materiais e a essa rotina que as pessoas têm vivido, essa correria, esse planejamento. A família hoje, eles planejam da seguinte forma: vamos
estudar, nos formar, ter um bom emprego, casar e ter um filho ou criar um cachorro. Um filho ou dois no máximo. Que não é nada errado, né? Isso não está errado. Não está Só que errado. a gente tem que reinar sobre isso e não que isso reine sobre a gente. Isso, exatamente. Por exemplo, a pessoa já inicia o erro, já começa o erro quando vai limitar o número de filhos. Já está com o seu ego no lugar da vontade de Deus. Então aí já começa errado. E as pessoas ficam idealizando aquela vida de rico, praticamente é isso, é uma vida de rica, aquela vida confortável, Uma vida baseada no conforto. no conforto, no materialismo. Aí é que entra o erro e o que devasta as famílias hoje, porque não tem essa estrutura nos princípios cristãos, não tem essa estrutura naquilo que a igreja ensina. Então é o seguinte, a gente observa também, você tocou aí, que falta muitas vezes da parte do sacerdote, dos sacerdotes, deixar claro o que é a verdade, conscientizar as pessoas daquilo. Eu vejo muitas homilias hoje, né? Eu vejo em toda parte, até mesmo no YouTube, eu assisto, fica aquela enrolação. Por exemplo, o sacerdote está lá, na sua homilia, ele diz que temos que nos converter, nos aproximar de Cristo, amar a Deus, mas ele não fala o que deve ser feito para se converter, o que deve ser deixado para ter uma verdadeira conversão. Ele não fala o que é preciso fazer para amar a Deus de fato e de verdade. Fica só aquela enrolação, massageando o ego de quem está ouvindo, sabe? E não fala a verdade às claras, não fala que o segundo casamento é pecado, não fala que a prática homossexual é pecado. Essas coisas eles não tocam. Não fala, muitas vezes deixa a desejar de falar sobre o inferno, eu acredito, é dogma de fé. Isso deve ser alertado. As pessoas precisam ser alertadas para ter o santo temor de Deus. Deus não é um terrorista, um tirano, mas Ele é Deus, é o Criador. Ele tem as suas leis. Se nós, homens, temos as nossas leis civis, imagine o Criador. Se a natureza tem leis, imagine o Criador, ordenador de todas as coisas. Se não vai ter princípios para fazer uma distinção através dos princípios de quem entra e quem não entra no seu reino. Não é verdade? Eu acho que falta muito isso na parte dos sacerdotes, de grande parte deles. Pode falar. Isso é verdade. Mas, graças a Deus, tem um apostolado crescente aí, principalmente nos meios de comunicação. Muita gente tendo acesso a bons padres, inclusive agora há pouco entrou aqui o padre João Paulo Pascoal, Pascoal, que é aqui da nossa diocese, que é um excelente sacerdote. Eu acho que nós que já estamos na caminhada e conhecemos, a gente não pode se basear também naquilo que o sacerdote faz. A partir do momento que ele está ordenado, ele tem o poder em persona Christi, perdoar os nossos pecados. Ele Sim. tem o poder ali apostólico de transubstanciar, consagrar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora da Santa Eucaristia, da Santa Missa. Não é por causa de um sacerdote que a gente vai deixar de participar, de ser bons cristãos. Mas é urgente que surjam mais novos sacerdotes alinhados à doutrina de 2000 anos, ao magistério de 2000 anos, para que mais pessoas tenham acesso, para que não fique esse enorme corpo de fiéis transitando de um lado para o outro sem o acesso à verdade, que muitas vezes a oportunidade que a pessoa tem de conhecer a verdade é na autoridade que o padre passa na hora da homilia. Com certeza. Então isso é importante e nós precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, por todo o clero e pelo Papa, para que comece de baixo essa mudança, porque muitas vezes a gente tem o Papa que a gente merece, a gente tem o Bispo que a gente merece, a gente tem o Padre que a gente merece. Então nós precisamos rezar, colocar nosso joelho, fazer nossa mortificação, fazer a nossa parte verdadeiramente de rezar por eles, rezar pelos sacerdotes, para que eles também recebam esse apoio, essa comunhão que a gente tem com a igreja, que é a comunhão dos santos, que a gente
atesta lá no credo apostólico, né? Sim. Que é quando a Assembleia reza pelos seus sacerdotes. Nós precisamos nos unir entre cristãos e rezar mais por eles também, para que eles possam fazer um bom trabalho, um melhor trabalho, né? E se santificar junto com a gente. Sim. Então, muito bom aí, muito obrigado, tá, pelas suas palavras. Você falou de forma muito clara e muito enriquecedora, com certeza, para todos que estão nos acompanhando. Certo? Eu quero que você só finalize dizendo o que significa para você hoje ser um católico e ter uma família nos moldes que a igreja nos ensina. Ser católico é buscar a santidade. É buscar a santidade olhando para a figura dos santos que conseguiram fazer isso, porque os santos imitaram nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então, sendo Deus, Deus não pediu para nos criar e não vai nos salvar sem nos... ele não precisou de nós para nos criar agora eu não me lembro exatamente como é que é a frase, mas a gente... ele nos fez sem nós e não vai nos salvar sem nós. Essa que é a verdade. Então, sim, nós somos co-participantes da graça santificante, nós temos a missão de ser santo, nós temos a missão de cuidar das outras ovelhas que estão no aprisco, né? A cada um de nós, Deus confere algumas almas, né? Não sei quantas, mas enfim, que eu sou responsável pela santificação da minha família, sou responsável pela santificação dos meus filhos, eu sou responsável por aqueles que Deus coloca no meu caminho, né? Então, ser católico é isso, ser católico é levar em consideração principalmente o mandamento que Cristo deixou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O evangelho de hoje ou de ontem, eu não me lembro exatamente se era de hoje ou de ontem, falava sobre isso. Amai os vossos inimigos, porque amar os amigos, até os maus amam. Sim. Então, do que a gente vai se diferenciar dos maus se a gente amar somente os amigos? A gente precisa também amar os nossos inimigos. E o quanto duro é amar os nossos inimigos. Rezar por aqueles que nos ofendem, rezar por aqueles que nos zombam, rezar por aqueles que não querem o nosso bem, rezar por aqueles que a gente não conhece, rezar por aqueles que fazem o mal para os outros. Então, ser católico para mim é isso. Ser essa pessoa, ser esse cristão no mundo que busca a santidade e zela pela santidade de outrem. Certo, muito obrigado. Pronto, você já falou, eu acho que eu não preciso falar o que é ser católico. Você resumiu de forma... Mas eu gostaria de ouvir, se você tiver uma concepção diferente. Pronto. Eu vou falar o que é para um ex-protestante hoje ser católico. Por quê? Eu quero fazer aqui um contraste. Antes, eu fazia parte de uma denominação, né, fiz parte até de várias, mas que não tinha uma ligação histórica com os apóstolos. E eu pensava assim, seria tão bom se eu fizesse parte da igreja na época do apóstolo Paulo. E hoje eu entendo que eu faço parte dessa mesma igreja, historicamente, e pela comunhão dos santos. Nós estamos unidos. Fala assim o apóstolo Paulo, porque eu, quando protestante, tinha assim, e tenho ainda hoje uma admiração muito grande pela coragem de Paulo, a evangelização que ele fez, o apóstolo São Paulo. Então, é uma pessoa que admiro muito, né? Um dos discípulos de Jesus que eu sou muito devoto. E, assim, outra coisa que é muito bom, e só quem é protestante, quem foi protestante sabe, e quem é protestante também sabe, porque passa por essa situação que é a insegurança doutrinária. Você tem acesso a várias doutrinas, várias denominações, quando você vai estudando, e depois você não sabe mais no que crer. Hoje eu faço parte de uma igreja que é infalível na sua doutrina. Aquilo que é realmente doutrina da igreja, doutrina revelada, eu posso estar seguro, porque eu estou, na verdade, estando com a igreja, estando com o magistério, estando com o Papa. E outra coisa também, se eu fosse falar seria 2 horas ou mais, mas assim, eu vou citar mais só uma, a vida dos santos. Porque assim, uma vez eu achei um absurdo quando eu era protestante, e o padre Paulo Ricardo, que eu aprendi muito com ele, ele falou a seguinte frase: você quer evangelizar alguém? Fale da vida dos santos para essa pessoa.
E eu discordei. Eu pensei, não, tem que falar da Bíblia, falar dos evangelhos, tem que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus eu me referia à Bíblia que eu andava com ela, né? E, e depois que eu tive acesso à vida dos santos, Santo Agostinho é uma pessoa assim, muito à frente de seu tempo. Aquele homem teve uma revelação especial de Deus. Um pensamento muito profundo, muito rico, coisas que eu não conheci no protestantismo. São Tomás de Aquino é um teólogo incomparável, para quem gosta de teologia. Pegar aqui outros santos, né? Tantos santos, tanto ensinamento rico sobre a vida, porque eu resumo a vida dos santos da seguinte forma: eles deixaram de viver essa vida para viver a vida eterna desde já. Então eu aprendi isso. É deixar as coisas desse mundo e viver com os olhos nas coisas de Deus, com os olhos no céu, na vida eterna. Então, os santos, eu diria, que são a alma da igreja. Então, é isso para mim ser católico hoje, é viver em meio de toda essa riqueza histórica, teológica e espiritual que os santos nos proporcionam também, né? Então, é isso. Maravilha, maravilha. Eu também gostei muito de ouvir as suas inserções, né? Como é uma live em que mais ou menos é você que me entrevista, né? Então eu falei mais, mas eu gostaria de uma outra oportunidade de ouvir mais considerações, porque eu percebo que você tem muito conhecimento, muita fé, né? E muito a ajudar nisso tudo. Sim. E a intenção dessa live é o seguinte: é fazer aquilo que você falou. É nós fazermos nossa parte. Eu acredito que se cada um fizer a nossa parte, o próprio Cristo falou que nós somos a luz do mundo. Nós precisamos, no meio de tantas ideologias satânicas, diabólicas, que são contra a família, são contra, de modo geral, assim, aos princípios de Deus, aquilo que Deus nos legou, nos deixou através de Cristo, nós precisamos brilhar no meio dessas trevas. Nós precisamos fazer esse trabalho de trazer pessoas, tanto que estão dentro da Igreja Católica, que não se acham, que não descobrem, não têm essa conversão, que eu defino a conversão como o encontro espiritual interior com Cristo. Não é só você fazer parte de ritos, estar naquela fé ali só externa, mas interior, como você bem colocou, é algo interior. Enquanto isso não ocorre, não tem conversão. Enquanto não tem mudança de vida, mudança diária, não existe conversão. Então nós precisamos chamar as pessoas, encontrar as pessoas dentro da própria igreja e pessoas também que estão vindo do protestantismo, que estão vindo atualmente aos montes de estudantes de teologia. Tem aberto os olhos, é só você observar em alguns apostolados, muita gente, são muitos testemunhos que estão vindo, graças a Deus. É Deus zelando da igreja, garantindo a sua promessa, que vai estar com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim seja. Amém. Então, muito obrigado, meu amigo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Raylan. Prazer, viu, conhecer você. Prazer é meu. Deus abençoe sua família. Você não disse quantos filhos tem? Eu vi que a esposa está esperando. Já nasceu. Aquela foto é um pouco antiga ali do perfil, do meu WhatsApp. Mas o bebê nasceu, legal. Tem 7 meses, chama-se Benjamin, e é um menino lindo, alegre. É um bebezinho fofo. É muito bom. Só uma coisa. Eu amo a minha criança, assim, depois que ele veio, principalmente para as pessoas que não querem ter filhos, porque acham que filho atrapalha. A nossa vida ganha mais sentido. A nossa vida ganha mais sentido. Agora eu imagino você que já é o quarto, né, que vem aí, quarto filho. Você deve ser uma pessoa cheia de felicidade, ali a casa é cheia de alegria, com certeza. Porque não dá para negar que quanto mais filhos, mais apertado é o tempo, mais correria você tem, mais trabalho você tem, menos Sim. descanso, menos viagem, menos tudo. Mas nada se compara ao amor. Nada se compara ao amor. E o que está faltando hoje no mundo é as pessoas entenderem que amor não é um sentimento vago, um sentimento vazio. O amor é a capacidade que o ser humano tem de doar-se ao outro. Se você não estiver disposto a sofrer pelo outro, você não ama de verdade. É um sentimentalismo, na verdade. E ter que levantar numa noite gelada, que às vezes faz 0 grau de madrugada, 2, 3, 5, 7 vezes,
para acudir as crianças que elas saem da coberta e se congelam e chora, aí você corre lá, cobre de novo, né? Cuida para que fique quentinho, aí você toma uma esfriada, volta para a cama quentinha, daqui a pouco você tem que levantar de novo, isso é terrível. Mas se você faz por amor, não é tão ruim assim, não é ruim, você não acorda frustrado, você não acorda magoado, você acorda normal. Você acorda como um pai de família que está fazendo o que faz por amor. E cada vez que nasce um filho, o amor que você tem, ele não vai dividindo por 2, por 3, por 4. Ele vai multiplicando. Você sente cada vez mais amor. É como se o seu coração crescesse para abarcar tanto amor. E quando você vê eles brincando juntos, quando você olha para aquelas crianças interagindo entre si, quando você percebe que elas estão aprendendo aquilo que você ensina, que elas estão olhando para você, enxergando ali um exemplo. Quando você olha para aquelas crianças e percebe que elas querem estar contigo, que elas te esperam, que elas te aguardam, que elas desejam a tua presença, que elas querem o beijo de boa noite, nada, nenhum sofrimento, nenhum sacrifício, nenhuma dor, nem o frio da madrugada, nada importa. Só quem é pai de muitos filhos e faz isso por amor sabe do que eu estou falando. E eu desejo para você que você chegue lá um dia. Amém. Amém. Vamos criar nossos filhos para Deus, né? Essa é a intenção. É a nossa intenção. Pois é, muito obrigado, viu? Vamos encerrar aqui. Foi assim muito rico para mim e com certeza para quem assistiu. Muito bom. Para mim também. Te agradeço muito, viu? Pois tchau, fique com Deus. Grande abraço. Deus abençoe.